trabalho, a partir de agora, é somente você. Boa apresentação. Bom dia, quero saudar a banca examinadora, as pessoas do professor e doutor João Carlos Pinto Barros, a professora doutora e mestra Cláudia Fernanda Teixeira, o professor e o meu orientador especialista Diego Rodrigo Silva de Farias, a quem eu sou grata pela condução e dedicação na produção desta pesquisa. A banca examinadora eu agradeço pela presença e pela disponibilidade de estar aqui hoje. Quero saudar também de forma especial a minha mãezinha Kali, que sempre esteve comigo nessa caminhada, aos meus familiares, ao meu namorado e aos meus amigos que se dispuseram a estar aqui hoje. Desde já, muito obrigada. Meu nome é Sérgia Melina Cândido Pereira Silva e nós iremos apresentar o trabalho de conclusão de curso intitulado Teletrabalho e o Direito à Desconexão, Limite da Jornada e Responsabilidade do Empregador. O mundo do trabalho, ele passa por constantes transformações, seja pela globalização, seja pela inserção da tecnologia no meio do trabalho, ou por movimentos ou momentos recentes, como os provocados pela pandemia da Covid-19, onde após este cenário favoreceu o crescimento de uma nova modalidade de trabalho, intitulada de teletrabalho. O trabalho remoto, ele modificou muito as relações entre vida profissional e vida pessoal, onde o espaço doméstico agora faz parte de um ambiente que antes era exclusivo do ambiente corporativo, enquanto a conectividade digital ela pode alcançar o trabalhador em qualquer lugar e em qualquer horário. Então, com base nisso, nasceu-se a problemática desta pesquisa, que é a de como conciliar a flexibilidade do teletrabalho com o direito à desconexão e os limites legais da jornada de trabalho. Para responder esta problemática, o meu tema ele se justifica justamente na consolidação do teletrabalho do Brasil, sobretudo após a reforma trabalhista de 2017 e o constante crescimento aí sobre discussões acerca do controle de jornada e da saúde mental do trabalhador no ambiente remoto. Por isso, a relevância desse estudo está justamente em compreender como o ordenamento jurídico ele se comporta diante dessa nova organização de trabalho e quais são os limites que o empregador tem neste novo cenário. Como objetivo geral, nós buscamos analisar os limites da jornada no teletrabalho e a responsabilidade do empregador quanto à garantia do direito à desconexão. E como os objetivos específicos, nós buscamos examinar o regime jurídico do teletrabalho, descrever os limites legais da jornada e compreender a responsabilidade do empregador na organização e fiscalização do tempo de trabalho. Como metodologia, esta pesquisa ela adotou a tipo qualitativo com a revisão bibliográfica e com a análise jurisprudencial e normativa, que é justamente este fundamento teórico que eu irei demonstrar a seguir. No capítulo 2, intitulado de O Teletrabalho no Direito Brasileiro, nós buscamos trazer a evolução histórica e normativa do teletrabalho no Brasil. Resgatamos o surgimento deste tema, que foi no ano de 1970, mais especificamente ali com as crises do petróleo e com a necessidade de redução de custos. O teletrabalho ele foi implementado no Brasil de forma mais tardia, só após a reforma trabalhista de 2017, com a Lei 13.467 de 2017, que implementou expressamente o teletrabalho sob a luz dos artigos 75A a 75E da CLT. O artigo 75A ele busca trazer o conceito do teletrabalho, que é o direito ou a prestação de serviço, do trabalhador fora do ambiente laboral e que essa distância física do trabalhador ela não afasta a subordinação jurídica. Os artigos 75B e C ele vem tratando aí as exigências que o teletrabalho pede e também vem trazendo que ele deve ser feito de forma contratual e expressa. Os artigos 75D e E eles vêm trazendo aí as responsabilidades e deveres que o empregador deve ter perante aos seus trabalhadores, como, por exemplo, é responsabilidade, é dever do empregador fornecer ou reembolsar infraestrutura ou equipamento
para a modalidade de teletrabalho. É responsabilidade, é dever do empregador orientar os seus trabalhadores acerca da saúde e do desenvolvimento no teletrabalho. Mais à frente, nós trouxemos a distinção entre teletrabalho, home office e trabalho externo. E a distinção entre ambos está justamente como eles são regulamentados e as características individuais de cada um. No teletrabalho, como eu acabei de falar, ele é regido pelos artigos 75A e E da CLT, tem que ser feito de forma expressa e contratual e definitiva e possui-se um método de fiscalização que deve haver ali, desde que haja uma fiscalização e uma monitoração adequada. O home office, ele é considerado uma prática eventual, ele não possui uma regulamentação expressa na CLT acerca do seu regimento. Então, ele padece das características do trabalho presencial de forma tradicional, do seu controle de jornada também. E o trabalho externo, ele se diferencia justamente por estar lá localizado no artigo 62, inciso 1 da CLT, onde ele é ligado mais aos comerciantes externos e vendedores. Então, a sua fiscalização do tempo de controle de jornada, ela é um pouco mais dificultosa. E o que diferencia esta modalidade do teletrabalho é que não é necessário o uso da tecnologia digital. Mais à frente, trouxemos os direitos e deveres do empregador e do empregado no teletrabalho. Quando eu falei dos deveres do empregador, trago aqui agora os deveres do empregado, que é o de cumprir o que foi acordado nas cláusulas de contrato e ter zelo pelos equipamentos que foram fornecidos para a efetivação do teletrabalho. Mais à frente, no capítulo 3, nós procuramos aprofundar a discussão, onde o argumento central aqui é justamente o controle de jornada. O cerne deste capítulo, ele está na ausência de fiscalização presencial, o que isso não significa o controle. Sistemas de login, plataformas corporativas e ferramentas de comunicação, elas vêm aí fazendo esta fiscalização e monitoramento do controle, mesmo que de forma indireta. Então, a partir daí, nós trazemos o grande debate deste capítulo, que é a exceção do artigo 62, inciso 3 da CLT, que veio aí, sobretudo, com a Lei 13.467 de 2017, porém causou muitas discussões acerca do que ele vem dizendo, porque ele traz o afastamento do direito ao controle de jornada do teletrabalhador por não haver uma fiscalização. Então, foi-se necessário que nasceu-se aí a Lei 14.442 de 2022, que vem reforçar e corrigir esse anacronismo proposto pela Lei 13.467, dizendo que há sim a possibilidade de fiscalização do teletrabalhador. Então, é justamente com essa base que nós defendemos e sustentamos que o artigo 62, inciso 3 da CLT, ele é inadequado para o teletrabalhador. Porque a jurisprudência e a doutrina analisada nesta pesquisa, elas convergem no sentido de que este artigo ele só deve ter a eficácia quando de fato não houver a probabilidade de fiscalização. Mas, se há mecanismo de controle, mesmo que de forma indireta, é de direito sim do teletrabalhador ter o seu direito ao controle de jornada e ao pagamento de horas extras, se assim necessário. Trago como exemplo também os VPNs, que são as redes virtuais privadas, que fazem essa fiscalização e monitoramento do teletrabalhador no regime de teletrabalho. Trouxemos também mais à frente a responsabilidade do empregador pela gestão e fiscalização do tempo de trabalho, onde a distância ela não descentraliza o ambiente laboral. Cabe às empresas trazerem aí de forma clara e concisa as regras para os seus trabalhadores. As empresas devem trazer de forma clara o seu controle de jornada, as metas e as comunicações. E caso haja uma omissão neste cenário, pode sim levar a uma jornada excessiva do teletrabalhador, trazendo aí os riscos mentais e físicos para este trabalhador. E, sobretudo, a responsabilização deste cenário vai ser 100% do empregador. E, por último, trouxemos e analisamos a saúde e prevenção no ambiente digital, onde eu trago aí um grande destaque, que é a norma regulamentadora NR1, onde após as suas atualizações, ela vem trazendo e
dizendo que é necessário que seja incorporada de forma obrigatória os riscos psicossociais no gerenciamento de riscos ocupacionais, a GRO. E essa mudança, ela cresce ainda mais a responsabilidade nas empresas, justamente em setores como a pressão, a sobrecarga e o constante desgaste psicológico no cenário do teletrabalho. Adiante, no nosso capítulo 4, intitulado de Direito à Desconexão e Regulamentação, aqui está o grande núcleo conceitual desta pesquisa, o direito à desconexão. Trouxemos aqui o conceito deste direito, que é o direito que o trabalhador tem de se desligar das suas atividades laborais fora do expediente de trabalho, sem ser prejudicado por isso. Nós não tratamos o direito à desconexão não como um benefício organizacional, mas como uma garantia ligada à proteção e descanso do trabalhador, da sua dignidade. Mais à frente, trouxemos os fundamentos constitucionais, onde nós fundamentamos esta garantia diretamente na Constituição Federal de 1988, a partir do princípio da dignidade da pessoa humana, o direito ao lazer, o direito à saúde, o direito à conectividade familiar. Procuramos trazer também nesse capítulo a possibilidade da eficácia dos direitos fundamentais, não apenas vinculando o Estado, mas vinculando também as relações de trabalho. E chegamos à conclusão. Que conclusão foi essa? Que o empregador ele está totalmente vinculado ao direito de proteção e descanso dos seus trabalhadores. Mais à frente, tratamos da jornada de trabalho e seus limites legais, que estão previstos lá no artigo 7º, incisos 13 e 16 da Constituição Federal, e os artigos 58 e 59 da série D, onde essas normas dentro do direito do teletrabalho, elas não são afastadas desde que haja uma fiscalização tecnológica. E por fim, trouxemos o direito comparado com 3 experiências internacionais. A França, que foi a pioneira deste direito, o integrando a partir do seu Código do Trabalho de 2016, mais especificamente ali nas negociações coletivas. A Espanha, que trata do tema acerca do direito pessoais de proteções, na sua Lei 3 de 2018, titulada de Lei Orgânica. E Portugal, que traz uma roupagem, uma postura mais rígida acerca desse direito. Eles trazem de forma expressa que o empregador jamais deve contratar o seu empregado, salvo situações excepcionais, fora do horário de expediente, sob pena de sanção administrativa. E por fim, o nosso capítulo 5, intitulado de Desafios e Perspectivas de Regulamentação, procuramos trazer aqui os desafios atuais que a nossa legislação brasileira ela enfrenta acerca deste direito. Primeiramente, trouxemos as lacunas que existem na norma brasileira. Infelizmente, nós ainda não possuímos uma norma expressa que regulamente este direito, o que causa uma certa insegurança jurídica. Por isso, nós achamos de extrema importância trazer os projetos de lei que estão aí em tramitação. Trouxemos o projeto de lei 4044 de 2020, onde temos à frente o senador Fabiano Contrarrato, e o projeto de lei 4579 de 2023, onde temos à frente o deputado Fábio Peruel. Até a conclusão desta pesquisa, os projetos ainda continuam em tramitação. Procuramos trazer também, neste capítulo, o papel das negociações coletivas, citando como exemplo, eu trago como exemplo, os bancários que já avançaram em cláusulas específicas do direito à desconexão e do custeio do home office. Trouxemos também neste trabalho o entendimento do Supremo Tribunal acerca do tema 1046, onde esse tema ele vem trazendo e reforçando a possibilidade da inclusão, da conciliação e flexibilização de direitos e acordos coletivos acerca do trabalhador remoto, desde que os direitos indisponíveis deste trabalhador sejam preservados. Trouxemos também os impactos do teletrabalho na saúde mental, onde a gente traz dados recentes acerca desse crescimento expressivo de transtorno mental no Brasil. E, por fim, trouxemos várias jurisprudências recentes do TST acerca das horas extras, onde essas jurisprudências ela vem dizendo que o simples enquadramento automático do trabalhador em regime de teletrabalho não afasta o seu direito às horas extras.
retomando a resposta da nossa problemática, que foi de como conciliar e flexibilizar o teletrabalho, o direito à desconexão com o limite de jornada do trabalhador, nós chegamos à seguinte conclusão: que a flexibilidade do teletrabalho ela não é incompatível com o controle de jornada, desde que o empregador ele assuma 100% da responsabilidade pela gestão do tempo de trabalho. A tecnologia que permite o teletrabalho é a mesma que permite o seu controle de jornada. Por isso, portanto, não há uma justificativa jurídica física que presuma a impossibilidade de fiscalização. Trouxemos também destaco também que os resultados dessa pesquisa, eles foram alcançados. Nós analisamos o regime jurídico do teletrabalho, o controle de jornada e a responsabilidade do empregador. E chegamos na conclusão que o direito à desconexão, ele não é um privilégio, mas ele é um elemento essencial que protege não só a saúde física, mas mental do teletrabalhador. Trouxemos também que o direito à desconexão, ele é indispensável justamente na efetivação do próprio sistema constitucional trabalhista. E por fim, nas nossas considerações finais, a gente sugere o aprimoramento da legislação trabalhista, sobretudo que sejam criadas políticas institucionais que tragam mais clareza desse controle de jornada do trabalhador no ambiente remoto. E que sejam feitas, também sugere-se, que sejam feitos mais estudos aprofundados acerca do que esse impacto no teletrabalho, pela falta do limite de controle de jornada, pode causar, não só no setor e no fator do teletrabalho, mas também em outros setores da nossa Constituição trabalhista. Estas foram as nossas principais referências para a construção deste trabalho. O tempo de descanso não é apenas um intervalo no labor, é a fronteira ética que protege a integridade do ser humano contra a voracidade da conectividade perpétua. Agradeço mais uma vez pela atenção e disponibilidade da banca examinadora. Agradeço mais uma vez ao meu orientador, professor Diego, por essa belíssima condução de dedicação e paciência, e me coloco à disposição para questionamentos e possíveis perguntas que a banca tem a bem fazer. Muito obrigada. Antes de matar, vocês viram na internet esses dias? A internet conta de tudo, né? Aquele, eu acho que foi um indiano que estava para se casar, ele não conhecia a noiva. Quando ele viu, ele fez uau! 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 Vai lá, vai lá. Vai lá, Virgínia. Opa! Não. Vamos fazer gol, vamos lá. Tem certeza que eu começo? Sim, Então, vamos lá. Não precisa sentar. Vou corrigir dessa vez, viu? Não precisa ser. Não precisa Não. sentar. Você está linda com essa frontal, né? Vamos ficar em pé. Estimada Célia, e como me és estimada? Eu nem conhecer mesmo, vai Ela já está se emocionada. É melhor sentar. Quer sentar? Não. Melhor não, que a calça tá dentro. Mostra essa ela foi muito A propósito, de manhã louvável. Obrigada, Rodrigo. Foi uma manhã fácil de avaliar oralmente. É tão bom quando tem plateia, quando tem ex-alunos, ex-colegas de trabalho, futuros formandos. A melhor também ainda, me forma, se coloca normalmente já. Vocês estão comigo em agosto, de Deus, não é em agosto. Então, é tão bom quando a gente vê o prestígio, inclusive dos seus familiares que ali se encontram. Eu sempre digo isso aos alunos, né? É um momento tão sublime que a gente não pode permitir que as pessoas fiquem de longe. Em especial, pela brilhante apresentação que você nos trouxe. Você é um tipo de aluna, estimada Sérgia Maria, que sua mãe não saiba. Esse é o nome dela do mãe, que ela está. Você é um tipo de aluna, me permite uma colocação pessoal, mas pode me interromper, principalmente o presidente
doutora Diego, você me faz lembrar, inclusive, de mim. Quando eu concluí uma das minhas primeiras graduações, eu olho que eu só tinha 20 anos, quando eu tinha 20 anos, eu só com 20 anos. E é num sentido bem positivo, no que tange a ser representante da sala na graduação, buscar o perfeccionismo acima de tudo, querer 10 e ser menos do que 10. Então, quando você chegar para mim, mas eu não quero errar, porque Jesus, estou vivendo como eu não danada. Era isso que eu fazia com os professores, que coisa feia, e você me ajudou até a reavaliar muitas coisas. Talvez a diferença, que foi algo que eu puxei nas suas letras, que sua mãe deve depois saber, só controla a ansiedade, porque isso te faz mal. Você já é tão completa que nem precisa dela por perto. Portanto, o seu trabalho é um trabalho chato de corrigir. Mas eu queria tanto lhe agradecer. Eu achei um ponto de vírgula era uma vírgula, isso me deixou fascinada na página 30, só que esse erro. Era uma vírgula e ela botou o ponto de vírgula dele. Aí, tá certo? Então, tem uma margem errada da deputada, mas tem que desconsiderar que ela é trabalhar com a mãe, então relaxa. Mas assim, brincadeira à parte, ali é só uma coisa de chamar a atenção. É um trabalho que nos requer retrabalho. E que isso é tão supérfluo que se torna irrisório. Mas para eu fazer jus às minhas bandeirinhas da conta, eu baixei só 2 bandeirinhas, tá certo? Dando continuidade, Sérgio, eu não sei quais são seus planos de vida. Eu disse isso. Não, Sérgio, eu já vou deixar 2 conceitos de vida aqui. Vou colocar deixar 4 nós não tivemos uma apresentação oral, né? Nós tivemos uma palestra. Por algum segundo pensei que estava assim, e com vocês agora o doutor João, trazendo hoje a doutora Sérgia Helena, Sérgia Maria na TV Justiça. E aí eu fiquei pensando, eu queria deixar essa observação, nós não tivemos uma exposição oral do TCC, certo? A gente teve uma aula bem legal da TV Justiça com respeito e que motivou a plateia. Isso aqui é importante, é interessante. Você traz um termo que eu já lhe disse pessoalmente, de extrema repercussão internacional. Eu deixo até como segmento, né? Hoje eu vou respeitar a área, mas é só de estudo que eu faço um pouco de leitura para poder ajudar essas crianças no 10º período. O modelo padrão de teletrabalho está na Dinamarca, está na Noruega. Lá já se fala, né, que vocês formam há 20 anos, e aqui a gente tem inovação. Então, lá tem um primeiro ponto, que é a qualidade de vida e felicidade empresarial. O seu trabalho me traz em memória muitos autores que reclamaram isso há 25 anos atrás. Mas o seu trabalho me inquieta, porque culturalmente falando, nós brasileiros estamos longe dessa realidade. Se você quiser vender palestra, você vai ganhar dinheiro. Eu queria até que você fizesse alguma coisa para chegar nas empresas privadas, porque eu não entendi muito bem o que é teletrabalho, o trabalho presencial, o trabalho dentro das 10. E eu não estou fazendo referências às universidades, mas algumas empresas básicas, menores, que se for da educação, hashtag escola particular. Então, é uma reflexão muito séria, Sérgio, muito séria mesmo. Se você não quiser ir para a TV Justiça, não quiser vender palestra, você tem 2 áreas que você pode chutar a gol, ok? De forma interdisciplinar. Você pode ir sim para o direito do trabalho, fazer um mestrado na área de direitos humanos tranquilamente, mas você pode também fazer um mestrado na área de sociologia da educação. Tranquilamente. Eu não sei se seu digníssimo está aí, tá? Amor da vida, nossa, eu escolhi, então deixa eu embora. Se ela for, eu ajudo, mas não é. Com todo respeito, Sérgio, com todo respeito que eu possa ter, e olha que eu aprecio e amo muito a coisa da certo. Mas é muito pequeno para você. Eu digo isso poucas vezes a poucos alunos desse ciclo de décadas que estamos aqui, 2 décadas, tá certo? Não tem problema você ir e voltar, não tem problema inclusive você trabalhar de pé remoto, mas muita gente precisa de conhecer
falo ali do Pernambuco. Deu para entender? Ok. Considerando tudo isso, se você quiser e puder, né, eu queria muito lhe deixar um convite. Eu fiz alguns planejamentos pessoais de aulas para o 10º período que estará comigo a partir de agosto. E na minha pequena reorganização, a cada final de mês eu vou fazer um seminário, uma festinha diferente da minha vida. Festinha eu gosto, né? Porque tá tudo bem, né? Festinha tá tudo bem, posso continuar. Mas é uma noite memorável dos TCCs do 10º período para se representarem, aguçando os alunos que irão defender. Você é meu convite no meu. É uma coisa simples, mas eu dava um certificado de participação. Hashtag, ok? Marca aí na sua agenda a última sexta de agosto. E não é de Deus, é agosto agora, tá certo? Obrigada. E eu acredito que você tem muito a contribuir e motivar as pessoas a escrever bem, a se fazer bem, a se programar bem, a se colocar bem. Você é o tipo de aluno que chega e que persiste para que nada saia do eixo. Se você não quer vender palestra, se você não quer fazer consultoria nas empresas privadas, se você não quer ir para a Dinamarca limpar a Noruega, você também pode ser consultora de TCC, né? Até porque eu que ensinava ela, ela estava não sei se era a vida inteira, mas ela estava consultando os outros alunos para ajudar a ajeitar o TCC. Já que eu não tenho ganhado dinheiro, acho que desculpa, mas tudo bem, senão eu tá tudo bem. Eu queria lembrar que se eu pudesse dar um certificado de 100% de participação nas aulas, nos plantões, em todos os momentos, esse certificado seria seu. Não esqueça disso, tá certo? E é muito raro a gente dizer isso, mas eu não estou induzindo agora de forma nenhuma. É porque no final o seu orientador determina. Mas existem apresentações e apresentações. E algumas delas, mesmo sem o resultado final, é um destaque meu avaliativo, não é um fator determinante que estará na sua ata. Mas se eu pudesse endossar, seria a aprovação por louvor. O que seria isso? Sérgio Maria. Isso seria um TCC aprovado sem ressalvas, com 10, com louvor, uma indicação, publicação e pré-autorização para o seu mestrado. Porque o seu capítulo 3 é o seu mestrado, e o seu capítulo 4 é um artigo pronto para publicar. Se você quiser ganhar dinheiro, estamos aqui para ajudar. Se for para botar o nome da gente, coloca o nome dos 3 pela fé. Então, quando você estiver na pela justiça, dá um tchauzinho para a tia e diga que veio para cuidar essa pela fé, não esqueça essa, tá certo? Eu concluo de forma bem singular. Não sei se o seu tio Chico está aí. Meu Deus, tio Chico está aí. Saudações, tio Chico. Eu me conheço para as dedicatórias. Eu concluo dizendo de forma muito particular como os seus agradecimentos me tocaram. Eu rogo a Deus um dia quando ele está sentado com sua mãe assistindo minha filha, que minha filha possa falar de mim tão bem quanto você falou da sua mãe. Dentre tantas outras observações, Sérgio, a gente pode ser a melhor apresentadora, a gente pode ter a melhor oratória, a gente pode escrever muito bem, ou pode estar bem maravilhosa para ser como aula como você está. Mas de nada adianta tudo isso tão grandioso se a gente não tiver beleza de coração. E ter isso um coração belo e raro. Independente de onde você vai chegar, as pessoas com esse tipo de coração raro, elas são diferentes onde elas estão. E a gente só consegue atingir esse coração belo a partir de 2 ensinamentos, com todo respeito: o do ventre materno e o da gentileza que a vida nos traz. E essa gentileza a gente deve também aos professores que eles acompanharam. Além do seu coração belo, você é uma pessoa rara e gentil. Não deixe nunca essas 2 pérolas se perderem. Por fim, obrigada por ter me conhecido. Obrigada por me tornar uma professora melhor. Aquilo que você exigia e queria mais me tornou e fez com que eu buscasse estudar mais, preparasse novas aulas, reorganizasse minha vida. Cada vez que você queria mais, eu também tinha que buscar mais. E hoje
Eu, professora Cláudia, de maneira muito singular, e eu me eu sou muito melhor em função da sua pessoa como representante das organizações que você também me solicitava. Mas de uma forma muito particular, Sérgio, eu queria lhe agradecer. Há exatamente 1 ano e meio, foi em suas mãos que eu recebi a essência das flores no momento de acalamento mais difícil da minha vida. E ainda era no hospital no período, mas vocês me ajudaram a retornar à faculdade. E o que significa isso, Sérgio? Os bons líderes, por mais estudo, competência oratória, escrita que ele tenha, se ele não for capaz de ser gentil de maneira humana, de nada adianta. E não é um ponto não fácil de se equilibrar os ânimos, e você fez isso também com maestria. Então, estimada Sérgio, do jeito que eu comecei, eu encerro. Obrigada por ser estimada. E estimadas são aquelas pessoas que a gente convida para morar no coração. Com muito carinho, sucesso com louvor para ti. Obrigada, mãe! Quer falar? Sérgio, espetacular, esplêndido, magnífico. Eu tenho poucos anos de docência aqui na ilha, mas poucas vezes eu acho que uma das 3 melhores apresentações, fatalmente você pode estar em primeiro lugar na minha percepção. Você não apresentou um trabalho, você deu um show. Você deu um show de aprimoramento, de colocação, de postura, de propriedade. Foi algo assim, poucas vezes eu vi. E quem me conhece sabe, eu não falo apenas por falar, eu falo aquilo que de fato sinto. E, cara, você foi um presente. Eu acho que o professor Diego foi muito feliz em ter você como orientado. Você transpôs tudo aquilo que até então a gente... É aquilo que o professor falou, existem apresentações e apresentações. Tá? Então você foi irretocável. Tanto no trabalho escrito, eu não tenho nada a ponderar, como na sua apresentação. Existem alunos que, durante o contexto da evolução das aulas, a gente se questiona se vai chegar. Outros, perguntam quando. Que é uma questão só muito de tempo. E você, sem demagogia alguma, qualquer área que você se propõe a seguir, pode ter certeza que o sucesso ele é inevitável. Pode ter certeza que o que você se propõe a fazer na sua carreira jurídica daqui para frente, você vai exercê-la de uma forma plena e eficaz. Porque além de ser uma pessoa maravilhosa, eu faço menos palavras da professora Cláudia, quanto a minha sala de aula, atenciosa, dedicada, você assumiu as rédeas de um compromisso com a turma, de uma maneira muito singular, de uma maneira muito empática. Nunca esqueça do queijo. Não esqueça do queijo, certo? Isso aí vai ficar marcado. Não esqueça do queijo. Não, cara, porque eu estava dando isso aqui, ela quer cantar a demonstração, para trás e para frente. Essa substituição tributária, né? E aí, no momento, eu explicando, agora aqui é a fábrica de queijo, tá? E professor, aquela receitazinha, queijo, pronto. Enfim, mas Sérgio, cara, que presente para o final dessa manhã, que presente para encerrar esse meu semestre. Você é digno. E isso acaba também trazendo o contexto, a cristalização que você foi educado. Uma menina muito sabe entrar, sabe sair, sabe se portar. É lindo de se ver. Eu vou ser sincero, eu faço as minhas palavras quando eu inicio igual. Cara, não é digna de qualquer pessoa que entrasse nessa sala para assistir a apresentação, que não tivesse noção do que seria isso. Ela sairia com uma conceituação, sairia entendendo. E eu escutava aqui tranquilamente com mais 20, 30 minutos. É digna de você aprimorar isso para uma dissertação, um mestrado. Eu acho que isso aqui é muito pequeno para vocês. Isso aqui é muito pequeno. Você tem que pensar grande, você tem que pensar em voos maiores. Você está pronta para a docência,
Você está pronto, você está. Não precisa, é só questão de experiência mesmo, tá? Mas você está pronto. Entendeu? E eu faço minhas palavras com a professora Cláudia também, que de fato, ver você atuando dessa forma, remete ao tempo também que ela estava se formando. Porque Cláudia tem essa característica que você tem de empoderamento, de dedicação, de vamos fazer, eu quero excelência, eu busco excelência, e isso acaba motivando quem está ao seu redor. Né? Essa energia, porque somos feitos de energia. Né? E eu estava aqui, te ouvindo, eu disse, caramba, não é possível, cara, que ela está nessa simbiose, nessa conexão com o trabalho dela. Porque tudo que você falou tem coerência, coesão, teve início, meio e fim, entendível, bem colocado, uma retórica exemplar, né? Tudo muito bem pontuado. Então assim, eu já antecipando e quebrando os protocolos, eu por mim também já lhe aprovo com louvor, sem nenhum tipo de ressalva. 2 a 1. E assim, Sérgio, assim, é bonito de se ver. Acompanha o relator. Eu acompanho a volta relativa, então assim, é bonito de se ver a dedicação de um aluno que passa 5 anos, porque, cara, você que dedica tempo, você que abdica muitas vezes sua família, seus relacionamentos, e é bom que isso é uma vitória não só sua, de todos que estão ao teu redor. Né? Que entendem esse propósito, que entendem que você está num caminho, que entendem que lá na frente frutos irão, e que você nunca perca essa sua essência. Né? Eu acho que o que transforma um bom operador é o sentimento de humanização, cara, é emocionante, é de se emocionar, entendeu? Poucas vezes eu tive um sentimento disso numa apresentação, e eu só quero agradecer a oportunidade e desejar a você muito sucesso, e dizer o que você precisar, né? Que já percebe que será muito pouco, mas o que você precisar, esse velho careca barrigudo e liso aqui vai estar à sua disposição, tá certo? Obrigado mesmo pelo presente. Obrigado, muito obrigado. Não, mas Eu agradeço, professora Cláudia, professor João, essas 3 horas, estamos chegando a 3 horas, né? E ouvir a apresentação. E assim, eu também não gostaria de jamais mencionar isso, mas os 2 alunos outros que apresentaram agora são alunos de qualidade, pessoas que serão profissionais excelentes. E Sérgio, assim, a gente ele se emociona assim porque são 19 anos de dedicação à faculdade e a gente já passou de todas as pessoas aqui. E essa maneira de ela ser tratada, de carinho, de respeito, isso também faz com que a gente perceba que a gente tem um valor. Esse valor independe de qualquer tipo de valor econômico. Muito coloco isso como um aspecto que está aqui presente, mas é um aspecto que você, o estado que você faz, isso gera muita alegria. E nessa sala aqui, porque fazer menção a vocês, eu pegava o 5º período aqui nessa sala, uma da tarde, eu acho que estamos no 10º, mas 2 anos e meio. Né? E aí eu sempre perguntava por que essa menina que está aqui na nossa frente vinha para a aula porque ela já tinha tido essa disciplina, entendido, né? O motivo, né? Eu acho que era falta de fazer. Aí ela para assistir a aula de novo, né? Mas eu percebia que era porque a gente não dá mesmo aula em todas as salas, isso é errado também. Eu acho que era porque ela queria
escutar alguma coisa diferente. Eu acho que não escutar, mas eu vou ouvir de novo, talvez eu escute. E aí a gente percebia que existia, aliás existe, né, uma pessoa muito bondosa, muito estudiosa, uma pessoa de grande valor espiritual também, e uma pessoa que, apesar de ter divergências que a gente sabe que existem, né, com relação a algumas pessoas da sala de aula, ela sempre tentou ajudar as pessoas que estavam ali presentes. E esse momento aqui é um momento de concretização, que eu acho que é um sonho muito bonito. E você escolheu o direito, escolher a ciência, escolher a justiça. Ter escolhido esse tema, eu não imaginava que uma gostasse tanto de direito de trabalho, eu pensava que era escolher direito civil, né? Mas é uma finalização de um momento muito promissor. Muito promissor mesmo. Eu acho que esse papel que a gente tem na faculdade é um papel de extrema importância e que a gente precisa, você transparente para os nossos amigos, a gente precisa sermos valorizados cada vez mais. Não estou dizendo que a gente tem que se valorizar, não, pelo contrário. Eu digo, cada vez mais a gente tem esse incentivo. Primeiramente, eu acho, vindo do nosso aluno, depois da nossa direção. Isso faz com que a gente permaneça aqui. Eu espero que a minha obra permaneça aqui por muito tempo, porque é muito bom ensinar, e é muito bom ter, como você dizer assim, são nossos alunos, mas de vez em quando eu digo que são meus alunos, porque também todos os dias estar de meio claro. Isso é um valor e é muito bom. Talvez para mim, internamente, é algo grandioso. Então, Sérgio, eu agradeço. Eu só quero agradecer, tá certo? E você ter me escolhido. E o seu compromisso aqui com a faculdade não é de hoje. O seu compromisso com o tempo, o seu compromisso com o que você estuda, o seu compromisso com os seus familiares, com os seus amigos, com os seus colegas, também é louvado, tá certo? E isso vai ficar marcado aqui nessa faculdade por muito tempo. E dizer à professora Cláudia que, infelizmente, ela chegou atrasada, porque eu já tinha convidado o Sérgio há 6 meses atrás, ela participar do curso que eu dei aqui. Ela chegou atrasada. Pela primeira vez ela chegou atrasada. É pela primeira vez que ela conseguiu chegar, ela não chegou. Mas é muito bom, o aluno, ser convidado pelo professor para voltar à faculdade, depois da conclusão do curso, para ensinar algo que você aprendeu muito bem. Isso é fora do sério. Graças a Deus. E assim, eu não vou estender não, porque, eu vou ser sincero, eu estou com vontade de comer aquela sapadinha tá certo? Mas, brincadeiras à parte, pessoal, a gente vai fazer uma exceção agora nesse exato momento para anunciar. E aí, Quebrar o protocolo. pegar o protocolo e também quebrar a legislação instituída pela faculdade. É raro quebrar também de vez em quando, tá certo? Mas vamos levantar agora, pedir a Sérgio que fique ali ao lado, para a gente colocar nesse exato momento, esse momento de concretização do seu trabalho, de alegria. E aí eu quero o protocolo no finalzinho, tá certo, pessoal? Há exatamente 12 horas e 20 minutos, na sala 7 da Faculdade de Direito de Garanhuns, realizou-se a sessão pública de defesa do trabalho de conclusão do curso
da aluna Sérgia Melina Cândido Pereira Silva, sob orientação do professor Diego Farias, com o título Teletrabalho e o direito à desconexão, limites da jornada e responsabilidade do empregador. Compuseram a sua banca o seu orientador, os professores João Carlos e a professora Cláudia Fernanda. A aluna apresentou seu trabalho em 18 minutos, foi arguida, eu não nem chamo de arguição, né? Foi elogiada pela banca, tá certo? Pelo seu excelente trabalho, pelo seu compromisso acadêmico, consigo, com sua família, seus parentes, seus familiares, seus colegas, seus amigos e conosco também, com essa instituição. Quebrando não só o protocolo, mas também promovendo uma, infelizmente, licitude nesse exato momento, mas é por uma causa muito nobre. Eu digo a Sérgia que ela recebeu a nota máxima, que é pelo menos 10 aqui. Vocês me permitem que o único pedido como representante? Com certeza. Ainda fez isso aí, é? Antes de a foto, pode ser? Pode, sim. Agora, Pode, olha, eu tenho que receber hoje, tá vendo?